E mais um destaque internacional. O julgamento de Donald Trump pela invasão ao Capitólio vai começar na véspera da jornada de votação das prévias eleitorais nos Estados Unidos. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, está comigo aqui no estúdio e vai nos explicar essa coincidência de datas. Será que podemos dizer assim, Favalli? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos acompanha. São dois fatos separados, mas eles estão intimamente ligados, um judicial e o outro político. Disse a Justiça que está tentando respeitar uma espécie de um calendário e dar ao réu Donald Trump toda a liberdade para ele mostrar a sua defesa. Lembrando que nós estamos falando de um dos 4 casos federais aos quais ele responde. Agora, a defesa do Donald Trump está alegando que isso pode levar a uma interferência do processo democrático e está tentando mudar essa data do início do julgamento. Então, agora que eu dei uma pincelada, vamos aos fatos, explicando um por um. Bom, Donald Trump, como eu disse, responde a 4 processos federais. Esse que virou notícia hoje, porque saiu a data do começo do processo, ou seja, é a apresentação das provas por parte da acusação, a promotoria, a defesa e toda a oitiva dos jurados, que vão dar depois o veredito para Donald Trump. Neste caso, que vai correr na capital dos Estados Unidos, Washington, referente ao que a acusação chama de conspiração e tentativa de conspiração contra o Estado americano como um todo, o país, e o processo democrático americano. São 4 acusações formais. Lembrando, então, o caso que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Donald Trump invadem o Capitólio. Ele não estava no meio daquela multidão, mas a acusação diz que ele incita por meio de um discurso feito horas antes da confusão. Então, ele tem culpa no cartório, de acordo com a acusação, com a promotoria. Houve a eleição no qual ele não sai vitorioso. Ele faz, então, esse discurso no dia 6 de janeiro, as imagens que a gente tem na lembrança da invasão ao Capitólio. E em janeiro de 2021, já começa o Departamento de Justiça a investigar qual teria sido a motivação e uma certa culpabilidade e responsabilidade de Donald Trump. Agora, isso vai acontecer, então, de novo, o começo do processo no dia 4 de março. O que isso tem a ver com o longo e cheio de etapas processo eleitoral americano, lembrando que há eleições presidenciais em 2024. Eu tentei explicar desta maneira, porque o processo eleitoral americano é bastante diferente do nosso aqui no Brasil e de tantas outras democracias. Primeiro, a gente tem que lembrar da liberdade de cada estado. Então, os 2 principais partidos representados aqui em azul e em vermelho, os democratas e os republicanos, tradicionalmente, isso não está na Constituição, mas foi arranjado assim e ninguém muda essa tradição. No dia 5 de março, um dia depois do começo do processo de Donald Trump, vai acontecer a chamada super terça, porque os 50 estados americanos se organizam, os comitês dos 2 partidos nos 50 estados se organizam para saber a opinião dos eleitores em geral ou a opinião das pessoas que são filiadas ao partido, se eles preferem o candidato XYZ para representar o partido na corrida eleitoral. Isso, ao longo do ano, é feito nos diferentes estados. E estabeleceu-se que um dia, uma terça-feira, muitos estados fazem isso ao mesmo tempo para acelerar o processo. É chamado, então, na super terça. Mas quantos estados participam da tal super terça? Isso varia de ano para ano, dependendo do calendário eleitoral de cada estado. Varia entre 14 e 25 estados ao mesmo tempo. Em geral, num traço comum, são esses, a exemplo de Oklahoma, Minnesota, Vermont, Tennessee, Arkansas, Alabama. Então, neste dia, todos esses correligionários ou cidadãos comuns vão ser convidados para participar das tais primárias. O que a defesa de Donald Trump está dizendo, está tentando mudar o calendário judicial, é que, claro que na segunda-feira, no dia 4 de março, a imprensa americana e do resto do mundo vai estar de olho no começo desse processo, que é o da tal conspiração e tentativa de conspiração contra os Estados Unidos e contra o processo eleitoral. Aí no dia seguinte começam as primárias, ou então uma pernada longa das primárias. A defesa de Donald Trump está dizendo que o julgamento dele começar, muito provavelmente televisionado, acompanhado minuto a minuto pela imprensa, pode vir a interferir na escolha que
democrática do processo. Bom, por enquanto, as agendas continuam sendo mantidas. E a gente vê que a corrida eleitoral do ano que vem já começou, Brown, com meses de antecedência. Pois é, né? Aquele clima gostoso de eleição que ainda parece distante no calendário, mas já está bem perto, né? Valeu, Favalli. Boa noite. Até já, daqui a pouco eu volto. Até já.